Bom, boa tarde. Estamos aqui hoje com o professor João Ribeiro Neto, que inclusive foi meu professor orientador na universidade, e hoje ele vai bater um papo com a gente sobre a obra do Guimarães Rosa. Então, para começar, vou pedir para o professor se apresentar, falar um pouquinho do que ele faz atualmente, da formação. Tudo bem, professor? Tudo bem, Carla. Então, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é João Ribeiro Neto, eu sou professor de português, né? Antes de mais nada, sou formado em letras pela Universidade de São Paulo, fiz licenciatura também na Escola de Educação da USP e leciono há muito tempo, né? Não sei se dá para perceber, mas eu já fiz 80, né? Não dá. E então, a Carla me propôs dar essa aula e eu estou muito satisfeito com o convite, né? Feliz da vida de poder dar essa aula para vocês. O que eu posso falar mais é que eu não leciono mais regularmente, né? Já não tenho preparo físico para isso, né? Mas eu coordeno grupos de leitores, né? São vários grupos que se reúnem a cada 15 dias, eu faço uma programação semestral, a gente começamos em agosto, terminamos em dezembro, cada 15 dias eu faço um encontro, vou fazer um hoje à noite, outro amanhã à noite, quarta-feira à noite, trabalho para valer, viu? E neste semestre, por casualidade, isso é absolutamente casual, né? Nós estamos lendo o Grande Sertão Veredas, sobre o qual eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Bom, só para terminar de me apresentar, na minha vida profissional, eu dei aula, sobretudo, para o ensino médio, né? Eu tive alunos no ensino médio durante 35 anos. Dei aula também na universidade, durante algum tempo, 5 anos na USP, literatura portuguesa, depois, quando eu parei de dar aula no ensino médio, quando eu me aposentei, né? Aí eu fui dar aula na faculdade, foi quando eu coordenei o curso de formação de professores lá na Santa Isildinha, em São Mateus, e época em que a Carla foi minha aluna. Bom, então vamos começar, vamos falar do Guimarães Rosa. Olha, Guimarães Rosa é um escritor fundamental, né? Ele e o Machado de Assis são considerados como os maiores escritores em prosa da literatura brasileira. Já se fez até uma pesquisa para saber o que os leitores achavam que era mais importante, Machado de Assis ou Guimarães Rosa. Isso é uma bobagem. Os dois são igualmente importantes em momentos diferentes da história da literatura brasileira, né? O Machado de Assis, no tempo do realismo, final do século XIX, e o Guimarães Rosa, na metade do século XX. O Guimarães é um escritor muito especial, único, né? E é um escritor que tem uma importância avaliada como transcendendo a literatura brasileira, da mesma maneira que o Machado de Assis. Ele é um escritor hoje traduzido para muitas línguas e muito valorizado. Nesses últimos dias, né, uma notícia importante que a mídia deu foi a próxima publicação da segunda tradução para a língua inglesa, que vai acontecer no ano que vem, cuja tradutora levou 10 anos para conseguir fazer a tradução do Grande Sertão Veredas, né? Quer dizer, é uma tradução, evidentemente, muito difícil, né, de ser feita. E essa tradutora, por acaso, está aqui no Brasil, ela é australiana, né? Andou dando entrevistas e, bom, mas eu estou lembrando disso só para deixar bem marcada, né, a informação de que o Guimarães Rosa é um escritor hoje conhecido mundialmente, é considerado um dos maiores do século XX. Para a literatura brasileira, o grande impacto foi produzido quando ele publicou O Grande Sertão Veredas, em 1956. Esse romance, ele
produziu muita estranheza, né, quando ele foi publicado, porque ele está escrito numa linguagem que incorpora a oralidade. E não é a oralidade urbana culta, é a oralidade dos moradores, dos habitantes de uma região do interior de Minas Gerais, que é chamada de o Sertão das Gerais. O Sertão das Gerais é o lugar onde ocorrem quase todas as histórias escritas pelo Guimarães Rosa. Ele só escreveu este romance, O Grande Sertão Veredas, né, mas escreveu vários livros de contos e novelas, né? Antes de 56, ele já tinha publicado um livro de contos que se chama Sagarana, que é um livro cujas histórias também se passam no Sertão das Gerais, né? Entre os contos mais conhecidos do Sagarana está A Hora e Vez de Augusto Matraga, que já foi filmado 2 vezes, por sinal, 2 filmes muito bons. Está o Burrinho Pedrez, o Duelo, São Marcos e outros contos, né? Isso foi em 46. Em 56, no mesmo ano do Grande Sertão Veredas, ele publicou um livro de novelas que se chama Corpo de Baile. E Corpo de Baile, eu tenho aqui uma das primeiras edições, eu vou mostrar aqui na tela, né, a capa do Corpo de Baile. É um livro que é extenso, né, um livro de 600 páginas, e que depois, nas edições seguintes, ele foi desdobrado em 3 exemplares, né? Hoje, você encontra esse livro em 3 exemplares que se chamam No Urubuquaquá, no Pinhém, um nome esquisito, né? Noites do Sertão e Manuelzão e Miguelinho. Depois de 56, ele ainda publicou 2 livros, um em 62, Primeiras Histórias, que é Onde Está Famigerado, né? São 21 contos curtos, e outro em 67, Tutameia, Onde Está o Desenredo. Quando ele morreu, quer dizer, ele morreu em 67, né, e depois disso ainda foram publicados mais 2 livros com contos que ele tinha deixado escrito, né? Um se chama Estas Histórias, ele tinha montado esse livro para ser publicado, e o último é Ave Palavra, que foi montado por um amigo dele, o Paulo Ronen, com textos que estavam nos arquivos dele, né? Bom, a obra dele é uma obra de leitura difícil, né, por causa da linguagem, e de conteúdos também não muito simples, né? Então, eu vou falar um pouquinho do Grande Sertão, que é o livro mais importante. Não, antes disso, eu esqueci. Eu vou fazer um resumo rápido da biografia dele, tá? Salve, Felipe. Welcome home. Bom, o Guimarães Rosa nasceu em 1909 e morreu em 1967. Portanto, ele morreu com 58 anos. Quer dizer, morreu relativamente jovem, né? Ele nasceu numa cidade chamada Cordisburgo, que já tem um nome que está muito relacionado com a obra dele, porque é uma composição de 2 palavras, Cordes, que é coração, Burgo, que é cidade, cidade do coração, seria isso, né? E ele, ao escrever, ele inventou muitas palavras, né? Ele tem um dicionário com palavras que ele criou, que tem 10.000 vocábulos. Bom, ele nasceu em Cordisburgo, que é uma cidade que fica na entrada do Sertão das Gerais. O pai dele tinha um armazém que ficava perto da estação, e a infância dele ele passou ali ouvindo as histórias dos fazendeiros, dos vaqueiros que vinham até Cordisburgo para fazer compras e que voltavam lá para o Sertão das Gerais, né? Viveu ali na infância. Eu preciso lembrar também o nome do pai dele, né? O pai dele se chamava Flor Eduardo, que é outra palavra composta, né? Flor mais Eduardo, né? E que é
uma referência de caráter literário, né, lírico, poético, né? Bom, ele passou a infância lá, e quando ele chegou no ginásio, que seria a sexta série de hoje, né, o avô dele o enviou para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte ele fez o ginásio e o Colégio Arnaldo, entrou na Faculdade de Medicina, se formou médico, começou a atuar como médico no interior de Minas Gerais. Então, essa vivência em Minas Gerais, sobretudo no interior de Minas Gerais, é uma fonte importante das histórias que ele conta, porque todas as histórias acontecem em Minas Gerais, no sertão das Gerais. Ele se formou em medicina em 1928 e foi trabalhar no interior. Depois veio a Revolução de 32, a Revolução Paulista, e vocês, se não sabem, né, fiquem sabendo que o Brasil inteiro lutou contra São Paulo, né? Então ele era médico da Força Pública de Minas Gerais, atuou como voluntário. No tempo de faculdade, ele foi colega do Juscelino Kubitschek. O Juscelino era mais velho que ele. Juscelino, que foi presidente da República entre 55 e 60. E na Guerra de 32, ele foi comandado pelo Juscelino. Juscelino tinha patente de coronel e ele era tenente. Depois dessa etapa, né, ele foi contratado pela Força Pública de Minas Gerais, e durante o trabalho que ele fazia lá, um colega que percebeu que ele gostava muito de estudar línguas. Nesse tempo ele já dominava o francês, o russo, o alemão, o inglês e o italiano. Sugeriu que ele prestasse concurso para o Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores. Ele presta concurso em 34, entra e vai para o Rio de Janeiro. Em 1938, ele é enviado para a Alemanha para ser cônsul na cidade de Hamburgo. Vejam que é o período do nazismo, né, na Alemanha. E um acontecimento importante enquanto ele está lá é o fato de que ele concedeu vistos de entrada no Brasil para uma quantidade muito grande de judeus. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, nessa época, tinha tendências favoráveis ao nazismo e proibia que se desse visto para um judeu entrar no Brasil. Quer dizer, ele violou essa regra, e há muitos descendentes de judeus ainda hoje no Brasil que estão aqui graças ao fato de que ele tivesse concedido o visto, junto com a mulher dele, que era secretária do consulado, que ele conheceu lá em Hamburgo, a Araci, né? Ele, quando começa a guerra em 42, ele é preso, enviado para um campo de concentração, e logo é trocado por diplomatas alemães que estavam no Brasil. Volta para o Brasil ainda em 42, trabalha durante um tempo no Ministério das Relações Exteriores no Rio de Janeiro, depois ele é enviado a Paris, fica 2 anos em Paris, volta 2 anos na Colômbia, volta, mais 2 anos em Paris e volta. Ele ficou nesse vai e vem durante um tempo, até que ele se fixa no Rio de Janeiro, trabalhando sempre para o Ministério das Relações Exteriores, vai publicando seus livros. Em 62, ele é eleito para a Academia Brasileira de Letras, mas ele era muito supersticioso. Ele consultou uma cartomante, vejam, vocês que já devem ter lido a Cartomante do Machado de Assis, ele acreditou na cartomante. A cartomante dizia o seguinte, que ele não tomasse posse porque seria muito perigoso para ele. Ele não toma posse, né? Ele é eleito em 62, só vai tomar posse em novembro de 67. Toma posse na quinta-feira, vai para casa e morre de infarto 3 dias depois, no domingo à noite, né? Confirmando aquilo que a cartomante tinha dito, né? Bom, eu estou resumindo assim, muito rapidamente, né, a biografia dele. Sobre a obra dele, uma característica importante da obra dele é a
criação linguística. Ele escreve um texto no qual há sempre uma palavra inventada, inventada exatamente nem sempre, né? Ele inventou muitas palavras, que são aquilo que a gente chama de neologismo, né? Mas ele utilizou também um vocabulário regional que ele foi registrando nas suas várias viagens pelo interior das Gerais. E tem uma fotografia dele, que ele tem um caderno assim amarrado aqui no pescoço e pendurado no peito, ele anotava tudo. Anotava o que as pessoas falavam e anotava também informações de botânica, da fauna, dos pássaros, dos animais. A obra dele está carregada de informações de caráter biológico, botânico, do mundo animal e da linguagem, né? Então, eu estava falando da linguagem, né? A linguagem dele tem muitas palavras inventadas que são ou neologismos, palavras que ele inventou, que ele criou. Por exemplo, Sagarana, que é o título do primeiro livro dele, né? É uma palavra que ele inventou. Ele montou com saga, que significa história ou lenda, em sueco, irana, que é um sufixo tupi-guarani, que significa coleção. Coleção de histórias, coleção de lendas. Isso é um exemplo, né, de uma palavra inventada. Palavras inventadas, palavras regionais e palavras arcaicas, palavras da língua portuguesa mais antigas, que não eram mais usadas, né? Então, essa é uma primeira dificuldade da leitura, né? Esse vocabulário inventado. Mas, frequentemente, quando ele põe essa palavra desconhecida, ele escreve vírgula e explica o que significa a palavra, né? Quer dizer, isso não impede a leitura. A outra característica dessa linguagem criativa dele é o fato de que ele mudava a ordem das palavras. Em vez de escrever na ordem tradicional, clássica, sujeito, verbo, complemento, ele colocava verbo no começo, depois o complemento, depois o sujeito, e isso também dificulta. Você precisa ler duas vezes para entender o texto, né? Então, essa criação linguística é uma marca do estilo dele, né? Outra característica das histórias da obra dele é o fato de que são histórias que têm como personagens os habitantes das Gerais, especialmente os vaqueiros e os jagunços, que não é a mesma coisa, né? Os jagunços formavam bandos que constituíam uma espécie de milícia de um grande proprietário rural. Isso era uma característica de todo o interior do Brasil ao longo do Segundo Reinado e que vigorou até a República Velha. Até 1940, a gente pode dizer que tinha bandos de jagunços no interior. O bando mais conhecido é o do Lampião, que é no Nordeste, mas essa região toda, desde o interior de Minas, interior de Goiás, atual Tocantins, o Nordeste inteiro, Bahia, né? O Nordeste inteiro, os grandes proprietários rurais, os chamados coronéis, né, tinham a sua milícia, que eram camponeses armados por esse senhor da terra, né, e que praticavam muita violência, né, porque eles disputavam o território, né. Então, essas histórias estão narradas nos contos do Guimarães Rosa. A história mais importante é a do Grande Sertão Veredas, né. Essa, então, é outra característica importante da obra. Eu já vou fazer um resumo do Grande Sertão, mas deixa eu lembrar um outro componente importante, que é o fato de que o Guimarães Rosa, ele tinha uma concepção de mundo que é caracterizada pelos críticos como neoplatônica, isto é, ele fantasiava um pouco a realidade e achava que a realidade tinha um significado misterioso, esotérico. Isso é muito frequente nas histórias dele, né? E ele tem, por exemplo, eu tô lembrando agora da Menina de Lá, né? Que é uma história de uma menina que é capaz de prever o futuro. Quer dizer, quem é capaz de prever o futuro só
na fantasia, né? Só para quem acredita nessa possibilidade, que são as cartomantes, né? Então, a história da vida pessoal dele, né? Consultou uma cartomante que dizia que era muito perigoso ele tomar posse na academia, né? É um fato da vida dele que está relacionado com uma convicção dele que aparece nas histórias que ele escreveu. Bom, um resumo rápido do Grande Sertão. O Grande Sertão, ele é um livro que está narrado em primeira pessoa, né? Vocês já devem ter aprendido aí com a Carla a importância do narrador numa história, da identificação do narrador numa história. A história pode ser narrada em primeira pessoa ou em terceira pessoa, e isso muda muito o conteúdo, o significado da história. Então, a narração é feita em primeira pessoa por um jagunço, por um ex-jagunço, que se chama Reobaldo. Já está na velhice e está contando essa história para um visitante na fazenda dele, que ele caracteriza como sendo uma pessoa da cidade e muito culta. E, ao narrar a história, ele sempre faz referência a esse interlocutor e pede para ele confirmar ou não. Só que esse interlocutor, ele não fala em nenhum momento da história. A gente fica sabendo das ligações dele pelo discurso do Reobaldo. Então, essa é a história. Aí o Reobaldo conta a história da vida dele. A história da vida dele é a história que tem um outro personagem muito importante, que é o Diadorim. O Diadorim era um jagunço. Ele conviveu com o Diadorim durante muitos anos, em que o Diadorim era um jagunço. Eles tinham uma amizade muito forte, mas é uma amizade que está caracterizada na narração como sendo, na verdade, uma relação amorosa. Só que dois jagunços não podem ter uma relação amorosa. Quer dizer, é uma história que está rompendo, né, com um padrão moral, né? E eles nunca admitiam isso, né? E acontece que, lá no final da história, bom, eu preciso falar uma outra coisa antes. A história é a história da luta de alguns jagunços que são do bem, como Joca Ramiro, Zé Bebelo, Medeiros Vaz, né, que estão ao lado do Reobaldo, o Reobaldo ao lado deles, contra dois jagunços que são os jagunços do mal, né, o Hermógenes e o Ricardão. E, ao longo da história, o Reobaldo fica convencido de que só vai conseguir derrotar o Hermógenes se fizer um pacto com o demônio, porque os jagunços que atuavam com o Hermógenes diziam que ele era um pactário, quer dizer, ele tinha feito um pacto com o demônio. Sem fazer o pacto com o demônio, ele não conseguiria derrotar o Hermógenes. Então, tem um momento da história importante em que ele vai numa encruzilhada, meia-noite, invoca o demônio, o Satanás, acontece um redemoinho, mas, de acordo com o padrão das invocações do demônio, não aparece nenhum animal esquisito ali para conversar com ele. Então, ele fica sempre em dúvida se fez ou não fez o pacto com o demônio, né? E, ao longo da história, ele sempre diz, o demônio há e não há, né? E, bom, o Diadorim, lá no final da história, né, é quem mata o Hermógenes. Há uma última batalha, existem várias batalhas ao longo da história, mas a batalha final, que é a batalha do Paredão, o Diadorim consegue matar o Hermógenes, mas é também morto pelo Hermógenes. E, então, esse é o final da história, e quando o corpo do Diadorim é trazido e lavado para ser enterrado, se constata que era uma mulher. Era, na verdade, a Deadorina, Maria Deadorina Bettencourt Marins. Maria Deadorina da Fé Bettencourt Marins, né? Como ele vai constatar depois, quando ele faz uma visita ao lugar onde ela foi batizada, né? Então, essa relação amorosa é uma relação ambígua, né? Porque
o Diadorim, ele, durante toda a história, é um homem. Ele só se revela uma mulher depois que morre, né? Bom, eu fiz aí um resumo muito rápido, mas eu acho que eu já falei demais. Eu prefiro, agora, na continuação, responder perguntas que vocês façam, ou sobre a pessoa do Guimarães, ou sobre a obra do Guimarães, aquilo que vocês já leram, né? Eu fiz uma proposta para a Carla que vocês lessem o desenredo. Então, quem tiver perguntas também sobre o desenredo, que deve ter sido uma leitura de alguns aí recente, também pode fazer, né? Então, agora eu vou ouvir perguntas. Então, quem quiser fazer pergunta, se manifeste. Aí você conduz, Carla, que eu não sei como fazer. Eu avisei no chat que eles poderiam perguntar, mas eu vou iniciar. Eles conhecem Vidas Secas, né, do Graciliano. Nós lemos também na íntegra Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. E o Guimarães também é um autor regionalista, né? E eu queria que você, senhor, comentasse um pouquinho em que o Guimarães se distancia desses outros escritores que também são regionalistas, como o Graciliano, o próprio João Cabral, né? Tá. Olha, a diferença é a seguinte. O regionalismo nordestino, que é da década de 30, né, anterior ao Guimarães, é um regionalismo que tenta caracterizar bem os elementos, eu diria assim, específicos, exóticos de uma determinada região. No caso da literatura brasileira, a região Nordeste, né? Então, os escritores regionalistas importantes, como Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, e mesmo o João Cabral, né, são escritores que falam da vida nordestina. E, entre essas obras, né, há algumas, né, que transcendem o regionalismo e que têm uma característica universal. Seria o caso do Vidas Secas, ou do Morte e Vida Severina. Só que o Morte e Vida Severina na verdade, é um poema, né? É um poema que tem características de peça teatral, por isso que se tornou muito conhecido depois que foi feita a montagem teatral, né? E é um pouquinho posterior, mas vamos pegar o Vidas Secas, né? Vidas Secas é um exemplo de um romance que transcende as características regionalistas, embora tenha o componente regionalista mais forte aí, que é a caracterização da vida de dois retirantes durante a seca, né? O que diferencia do Guimarães, né, que vem depois, é o fato de que as histórias do Guimarães, todas elas têm um significado transcendental. Ele tem uma frase importante no Grande Sertão, que é: o sertão é o mundo é o sertão. Quer dizer, todas as histórias que ele conta, que acontecem no sertão das Gerais, na verdade, são histórias que que caracterizam a vida da humanidade. E isso foi conseguido, né, porque o Guimarães era um escritor muito culto, ele tinha lido tudo, né? Esse Pacto com o Demônio, por exemplo, do Reobaldo, ele é um componente de dois romances alemães muito importantes. Um é o Fausto, do Goethe, e outro é o Doutor Fausto, do Thomas Mann, que é um romance contemporâneo ao Guimarães, né, em que o Thomas Mann ele escreveu uma história em que ele diz que o povo alemão fez um pacto com o demônio quando assumiu o nazismo, porque as barbaridades cometidas pelo nazismo na Europa, né, típicas da prática do mal, né? E esse é o romance Doutor Fausto, do Thomas Mann, que é um romance do século XX, né? E isso está presente no Grande Sertão Veredas, né? Porque o personagem, ele
tenta fazer um pacto com o demônio, né? E o comportamento dele muda depois que ele faz o pacto com o demônio. Ele muda, inclusive, de nome, né? No romance, ele deixa de se chamar Riobaldo e passa a se chamar Urutu Branco, que é o chefe da jagunçada. Bom, não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta, mas a grande diferença é que o regionalismo, na literatura brasileira, ele tenta caracterizar a vida de uma região, né? O mais importante é o regionalismo nordestino, mas tem um regionalismo goiano, tem um regionalismo gaúcho, né? E o Guimarães, ele situa todas as histórias dele no sertão das Gerais, mas essas histórias têm sempre um significado que transcende a região. Tem um significado que está vinculado ao sentido da vida. Por isso que, às vezes, o Grande Sertão é chamado de um romance metafísico. A questão, por exemplo, da luta entre o bem e o mal está presente o tempo todo, né? Existem os líderes de jagunços que respeitam o inimigo, como Joca Ramiro, como Zé Bebelo, e os que não respeitam, como o Hermógenes e o Ricardão. Tem uma passagem central no Grande Sertão, que é o julgamento de Zé Bebelo. E nesse julgamento de Zé Bebelo, está bem no meio do livro, né? Existe esse confronto dessas duas visões de mundo. Bom, eu só estou fazendo referência aqui, deixa eu parar de falar e ouvir outra pergunta. Tem duas perguntas do Gabriel Amador, mas assim, que uma é voltada para a linguagem do Guimarães e a outra é voltada para o conto, né, o desenredo. Só que antes eles começarem a perguntar sobre o desenredo, eu acho que daria para fazer uma contextualização para aqueles que não conseguiram fazer a leitura, né? Sim. O que a senhora acha? Tá bom. Eu faço. Tem algumas perguntas aqui. E aí você consegue, Gabriel, abrir o microfone para perguntar? Gabriel, abre o microfone e pergunta. Claro. Pode fazer a pergunta? Pode. Faço, sobre o conto ou sobre a linguística do Guimarães? Primeiro sobre a linguagem. Então, a gente entrou em contato com Guimarães Rosa ano passado, só tinha uma aula avulsa, né? E desde o primeiro encontro percebe-se que ele tem uma linguagem muito difícil, né? Digamos assim. Essa linguagem tem algum intuito crítico ou algo do tipo? Ou é apenas uma escolha dele mesmo? Uma escolha artística? Olha, não tem intuito crítico, de jeito nenhum. É uma criação, na verdade, né? Aí eu preciso apresentar uma explicação. A grande literatura de grande qualidade, é aquela que cria no plano da linguagem. É assim, isso vale para o Machado de Assis, vale para o Graciliano Ramos, vale para qualquer escritor de grande qualidade, né? É um escritor que não usa lugares comuns, ele transcende a linguagem comum, ele consegue dizer muito mais exatamente porque ele cria no plano da linguagem. Eu posso dar como exemplo o próprio desenredo. Estou tentando aqui pegar uma frase do desenredo para dar como exemplo, um instante só. 38. Olha, vamos pegar assim, a primeira frase do desenredo, depois do narrador a seus ouvintes, né, a frase diz assim: Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, bom como cheiro de cerveja. Então, vamos pegar, é uma frase fácil de entender, né? Existem 3 elementos aqui que a gente pode identificar nessa frase. Primeiro, o nome do personagem, né? Joaquim. Né? Joaquim é o nome de um cidadão comum. O Jó na frente remete imediatamente à Bíblia, né? A história do livro de Jó. Quer dizer, um personagem que é paciente, que sofre pacientemente as
digamos, as maldades, né, que Deus pratica contra ele, né? E durante essa narrativa, essa característica do Jó da Bíblia é transferida para o personagem. Então, chamar o personagem de Jó Joaquim já é uma criação, já é fugir do lugar comum. Em seguida, ele põe 3 características, né? Cliente, era quieto, respeitado, 3 características, e aí vem uma comparação. Bom como cheiro de cerveja. É uma comparação absolutamente original. Você não vai ler essa comparação em nenhum outro texto. Nunca vi essa comparação. Que, então, caracteriza essa frase já como uma frase criativa, original, né? O objetivo da arte, em geral, é criar uma realidade nova, né? E, no caso da literatura, essa realidade nova é criada pela palavra, ou pela frase, né? Pelos parágrafos, né? Pela história que se conta, né? Então, um outro exemplo ainda nesse mesmo parágrafo é quando ele faz referência à mulher, né? Na sequência, o texto diz assim: tinha o para não ser célebre. Tinha o para não ser célebre. Já tem uma originalidade aí. É o artigo transformado em substantivo, né? O o aí contém todas as características da simplicidade do Jó Joaquim. Aí, na sequência, com elas, quem pode, porém? Com elas, quem pode, porém, uma referência às mulheres na relação com os homens, né? Então, a frase que está dizendo que as mulheres são muito mais espertas e inteligentes do que os homens, né? Foi Adão dormir e Eva nascer. Olha, outra originalidade, né? A construção dessa frase remete novamente à Bíblia, né? E está reforçando o que foi dito na frase anterior. E a última, que diz assim: chamando-se Livíria, Rivília ou Irlívia, aqui nesta observação a Jó Joaquim apareceu. Bom, essa personagem feminina, ela vai protagonizar 3 momentos diferentes na história, em cada um ela tem um nome, e que está relacionado àquilo que ela fez. E tem um 4º nome que só vai aparecer no final da história, que é Livíria. Não, como é que é o nome do final? É Vilíria. E esses 4 nomes são constituídos por anagramas das sílabas li, vi, iria, né? Ele vai combinando essas sílabas em 4 anagramas, produzindo 4 nomes diferentes. Então, eu estou dando um exemplo da criatividade no plano da linguagem, que é a característica mais evidente, né, da obra do Guimarães. O livro, aí para encerrar a resposta, Gabriel, o livro que conta uma história fácil de entender é geralmente um livro de menor valor. O livro que conta uma história mais difícil de entender é um livro de maior valor. Por quê? Porque esse livro que conta uma história mais difícil está sempre mostrando a realidade de uma maneira nova, de uma maneira que normalmente as pessoas não percebem. Então, é essa uma leitura que enriquece a vida do leitor, né? Então, eu estou te dando um critério de valor, né, para a linguagem criativa e também para a história criativa, né? Bom, tentei responder, Gabriel, não sei se eu respondi exatamente o que você queria saber, mas foi uma tentativa. O Rafael também tem uma pergunta, e aí eu vou deixar essa sua pergunta sobre o conto, Gabriel, depois da contextualização do conto, que eu acho que faria mais sentido. Consegue abrir o microfone, Rafael? Sim. Dá para ouvir bem? Dá. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mais para o olhar regionalista da obra, em relação à obra de enredo. Eu gostaria de perguntar se a busca pela felicidade que a gente tem com a reviravolta do conto, a busca incessante, né, dos pensamentos
do Jorge Joaquim em relação ao estranhamento que ele tem com a mulher, e depois a volta e o convencimento que ele tem de toda a cidade pequena, inclusive o convencimento a si mesmo, a primeira revista, né? E o convencimento à mulher, se toda essa busca para obter o amor dela, né? Se assim pode se dizer, de que maneira essa busca ela está ligada ao regionalismo que o Guimarães Rosa ele estudou? De que forma isso está ligado? Se for pensar num olhar sociológico, assim, sabe? Todo o estudo que ele teve com essas pessoas. Tá. Então, deixa eu tentar te responder. Então, eu disse que as histórias dele acontecem no sertão das Gerais, né? E neste conto aqui, os elementos não são muito evidentes, né? Mas tem um componente importante, que é o fato de que essa história acontece numa aldeia, né? Numa cidade pequena. Tem uma frase desse conto que eu acho muito importante. Eu estou tentando aqui, no terceiro parágrafo, ele diz assim: as aldeias são a alheia vigilância. As aldeias são a alheia vigilância. Para dizer que numa cidade pequena, todo mundo sabe tudo, né? E, fora isso, não tem elementos regionais assim tão marcantes, né? No sentido de você poder dizer, essa história aqui acontece no sertão das Gerais. Não tem. Mas acontece numa cidade pequena, que são as cidades do interior de Minas Gerais, né? O que existe mais de regional aqui? Existe o padrão moral, né? Que é o da fidelidade conjugal, que é transgredida pelo personagem, né? Porque o Jorge Joaquim, inicialmente, ele se torna amante da Livíria, né? E tem uma relação que tem que ser, que tem que acontecer escondida, né? Então ele diz aqui no meio do terceiro parágrafo: então, ao rigor geral, se sujeitaram, conforme o clandestino amor, em sua forma local, conforme o mundo é mundo. Observe que a frase estabelece imediatamente uma relação entre o local e o universal, né? Conforme o clandestino amor, em sua forma local, conforme o mundo é mundo, né? E essa relação amorosa tinha que ser secreta, claro, coberta de 7 capas. Estou lendo aqui uma frase do. Então, você me fez essa primeira pergunta, que é a relação com o regional, né? O elemento regional aqui, ele não é o mais importante. O mais importante aqui é o fato de que o Jorge Joaquim, ele perseguia a felicidade, como está escrito mais adiante no texto, né? Desejava ele, Jorge Joaquim, a felicidade, ideia inata. E, para ser feliz, ele precisava descaluniá-la. E, ao descaluniá-la, ele conta um monte de mentiras, né? A respeito do passado, né? Então, o que é um ato, né? Uma atitude que acontece, que se realiza no uso da linguagem. Ele reconta a história da vida da mulher, né? E transforma aquilo que tinha sido uma verdade numa mentira, né? Então ele trouxe à boca de cena do mundo de caso raso o que fora tão claro como água suja. Bom, não vou fazer uma análise muito detalhada dessa frase, mas vocês estão vendo que é um exemplo, novamente, né, de uma frase muito criativa, em que a água suja está vinculada ao comportamento da mulher no passado, né, e que ele limpa, né, recontando a história. E no final, né, eles passam a viver
juntos, né? E o penúltimo parágrafo diz assim: 3 vezes passa perto da gente a felicidade. Jó Joaquim e Vilíria retomaram-se e conviveram convolados o verdadeiro e melhor de sua útil vida. Quer dizer, com esse comportamento dele, ele consegue obter a felicidade. Essa é a busca da felicidade, que passa por um monte de provas que são as 2 traições da Vilíria, da Rivília, né? A primeira, ele era amante e o marido mata o outro amante dela. Na segunda, ele se casa com ela e a surpreende traindo, né? E na terceira, eles se casam e são felizes para sempre, né? E são felizes para sempre é um lugar comum, né? Ele não diz isso, né? Ele diz: conviveram convolados o verdadeiro e melhor de sua útil vida. Você está vendo que é uma linguagem que conta uma história padrão, né? Mas da maneira como está contada é absolutamente original. Não sei se eu respondi sua pergunta, Rafael. Então, respondeu sim. É que uma coisa que eu fiquei pensando bastante quando eu li o texto é que meio que essa manipulação, sabe, da cidade pequena que é abordado, eu pensei numa questão da região mesmo, né, do interior, que é essa questão das pessoas acreditarem nas histórias, né, e a forma com que a forma que as pessoas manipulam essas histórias, e eu percebi isso muito como a gente tem no Nordeste brasileiro, sabe? Essas histórias de lobisomem, esse tipo de coisa, são tudo algumas manipulações do que as pessoas acreditam, né? E aí eu fiquei pensando como se isso também fosse uma manipulação nessa questão do Jó Joaquim. E como elas acreditam no seu âmago, que aquilo é absoluta verdade, sabe? E aí eu fiquei pensando se era uma questão de ingenuidade e manipulação, como a questão da sociedade brasileira, sabe? Como uma crítica, assim. Mas aí foi um pensamento mais para frente mesmo. Isso Mas aí, está respondida. Rafael, Obrigado. isso aí. Agora que você comentou, né? Eu preciso acrescentar mais uma. Ó. A manipulação das pessoas se faz sempre através da linguagem, né? Então, quem domina a linguagem tem sempre a capacidade, a possibilidade de manipular o outro, desde que o outro não domine tão bem a linguagem. Então, pessoas de nível de escolarização baixa, por exemplo, são mais manipuláveis, né? Por pessoas que têm um nível de escolarização maior. E a gente está assistindo, né, um fenômeno universal, né, de manipulação do pensamento das pessoas através das redes sociais, né? É só espalhar uma mentira aí que é lida por milhões de pessoas imediatamente, que elas tendem a acreditar. Quer dizer, tendem a acreditar por quê? Porque não tem espírito crítico, né? Ou porque não dominam a linguagem, né? O que nós estamos fazendo aqui nessa live, né, é um trabalho de compreensão da linguagem, né? Porque a literatura é a arte da linguagem, né? E é claro que é preciso ler bastante, não só para se informar, mas para dominar também a linguagem como uma competência, né? É uma competência linguística da língua falada e é uma competência linguística da língua escrita, que são 2 códigos diferentes, né? Que normalmente se confundem, mas é preciso fazer uma distinção muito clara, né? Aí eu me lembrei de uma coisa que eu não disse. No Grande Sertão Veredas, o Reobaldo, quando conta a história da sua vida, ele está falando o tempo todo. Então, ele, quer dizer, está falando, a gente está lendo, né? A gente tem um texto, na verdade, entra em contato pela leitura. Mas ele conta a sua história como se ele estivesse falando. Então, ele incorpora a oralidade ao texto escrito. Esse é um outro componente importante do Grande Sertão, né? E de muitas das histórias escritas pelo Guimarães, né? Ele traz a oralidade para a língua escrita. A maneira, na oralidade, né, uma característica importante da oralidade é o fato de que ela é toda fragmentada.
A gente não fala como escreve, né? E então fica mais difícil de entender, mas o emissor está ali presente e quem ouve pode interpelar para esclarecer, se não entender. No texto escrito, isso não é possível, né? Texto escrito, o leitor ele pode, no máximo, interpretar o que está escrito, né? Mas não pode interpelar o emissor, né? O que é permitido na língua falada, que é isso que acabou de acontecer. Rafael, quando você me fez uma pergunta, eu te respondi, você fez um comentário, eu estou comentando. Isso aqui é a característica da língua falada, que é o dialogismo, né? Que é uma característica importante, muito estudada por um teórico russo chamado Bakhtin, talvez vocês tenham ouvido falar, a Carla certamente ouviu, né? Mas vamos prosseguir. Acho que já houve basicamente uma contextualização, né, do conto, mas esclarecendo, né, conta a história do Joaquim, né, que é um cidadão comum ali do sertão, acaba tendo um relacionamento com uma mulher casada, e depois ele percebe que o marido acaba matando um outro amante da mesma mulher, né? E se distancia porque pode ser perigoso e também porque de repente se sentiu traído, né? Achava-se que era o único amante, e aí quando ele foi perceber, não era. E aí acontece que o marido da mulher vem falecer e eles tomam aí um relacionamento, né? Depois ele percebe que foi traído, né? E já era uma característica da personagem lá no início. E aí, se quiser comentando, fiquem à vontade. E aí, quando ele se percebe traído, ele não faz como o marido fez, né? Porque o marido era o valentão, era o ciumento, e quando o Rafael estava falando de características do sertão, talvez entrei também nesse comportamento mais rude, né? Do próprio marido da Livíria e os outros nomes que foram atribuídos a ela. Mas aí a narrativa, ela parte explicando o título na tentativa do Joaquim de tentar inverter a história, né, de tentar contar uma outra narrativa ali, né, dizendo para as pessoas que não houve traição, tentando reconstruir o passado ali da mulher, né, buscando ali a felicidade, e que diz que é um trabalho meio que de formiguinha, né, ele não foi persistente, mas ele foi falando, até que essa narrativa, ela recebeu uma credibilidade, né? E aí depois ela volta e eles retomam o relacionamento. Mas essa é a história, basicamente, né? Só para tentar deixar claro para aqueles que não leram. Então, e aí, ele no final coloca, né? Colocou-se a fábula em ata, né? Ou seja, essa história que ele inventou, ela foi tomada como uma verdade ali para que ele pudesse seguir a vida, né? E aí fica o grande questionamento para aqueles para o próprio leitor, né? Que é a questão da felicidade. O Joaquim, ele fez aquilo que ele, na verdade, aceitou a personalidade da mulher como traidora, né? Porque faz parte do que ela é desde o início da narrativa. E ele acaba se convencendo de que é uma característica dela, e para que ele seja feliz, ele precisa aceitar, né? E aí, por isso, ele tenta limpar, de certa forma, o passado. Acho que é isso, né, professor? Sim, sem dúvida. Você fez um belo resumo. E aí, o Gabriel Amador, né, ele tinha uma pergunta relacionada ao conto diretamente. Qual que é a questão, Gabriel? Na verdade, meio que nessa conversa com o Rafael, ela foi um pouco respondida, só que eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre esse caráter meio
amatemático, né, como o Guimarães Rosa fala no próprio texto, esse caráter que foge um pouco da lógica, né, que eu não sei se entra muito naquele neoplatonismo que o senhor tinha citado anteriormente. Sim. Você vê que ele faz uma referência aqui ao Platão indiretamente, sem citar o Platão, porque ele diz que ele quer os arquétipos. Estou tentando descobrir onde é que está essa frase. Quer dizer, quando o texto diz assim, que o Jorge Joaquim quer os arquétipos, ele está querendo se referir a uma ideia do Platão. Tem a história do mito da caverna, né, em que se explica a teoria platônica, que dizia o seguinte, que os homens estão voltados para uma parede onde aparecem só as sombras das pessoas que estão atrás, né, que estão fora, que a gente só vê a sombra. A verdade não é enxergada, a verdade seria o arquétipo, né? Seria o modelo da perfeição, né? E o modelo da perfeição é aquilo que o Jorge Joaquim deseja. Esse é o componente arquétipo. Ele gosta dessa mulher, ama essa mulher, apesar dela ser uma traidora, né? Agora, quando ele se dedica a reconstituir a imagem dela, dizer, contar para as pessoas que moram na aldeia que ela, na verdade, não era traidora, o texto diz assim, ele demonstra amatemático, contrário ao público pensamento e à lógica, desde que Aristóteles afundou. Então, Aristóteles é um pensador grego, né, imediatamente posterior ao Platão, foi discípulo do Platão, e criou a lógica, né, o pensamento lógico, a primeira teoria lógica, que é a teoria do pensamento matemático, do pensamento científico, né, e do pensamento filosófico a partir daí, né. E o raciocínio que ele desenvolve é amatemático, isto é, contraria a matemática, contraria o público pensamento e contraria a lógica. Isso quer dizer que ele está contando mentiras, né? E dessa maneira, ele consegue convencer as pessoas, porque ela retorna lá do exílio com a imagem restaurada por ele. Né? O texto aí nesse parágrafo, né, que você citou, ele ainda tem uma sequência que diz assim, que fazer isso não era tão fácil como refritar almôndegas, para dizer que provavelmente muitos dos moradores da aldeia não se convenceram com a argumentação dele, né? Mas ele, sem malícia, com paciência, sem insistência, principalmente, conseguiu trazê-la de volta. Aí ele se casa com ela, né? Quer dizer, ele se casa com ela? Não. Ele retoma o relacionamento com ela. Né? Ele já tinha se casado com ela e tinha sido traído. Né? E então esse parágrafo está se referindo a isso, ao fato de que, através da linguagem, ele pode manipular a verdade. Gabriel, tudo bem? Ou você quer acrescentar uma pergunta? Bom, Oi, professor, tudo bem? tudo bem, Gilvan? Tudo bem. A internet da Carla caiu, ela está voltando aqui já. E aí eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, se for possível. Claro. É uma pergunta, aliás, a propósito, muito obrigado por estar conosco aqui. É um prazer ouvi-lo nessa segunda-feira à tarde, viu? Obrigado. Ó, eu estava lendo, né, recentemente uma obra de um crítico literário. Eu vou fugir um pouquinho do desenredo, tá? Tá. Eu estava lendo uma obra de um crítico literário mais conservador, né, um pensador mais conservador, e ele falou algo que me deixou intrigado sobre a obra do Guimarães Rosa, mas eu não consegui encontrar nexo, né, eu não sei se faz sentido o que ele disse.
ele disse que uma das características da obra do Guimarães é a presença da graça, né? Essa graça cristã, essa graça paulina, essa graça agostiniana, que revela a natureza humana, né? Então, resumindo, professor, ele diz assim, ó, que a natureza humana ela é expressa na obra do Guimarães. Então, sempre aparece uma bondade, uma maldade sem causas prévias, né? Então, essa maldade, essa bondade, elas não têm causas prévias, elas aparecem como se isso fosse inerente à própria existência humana. E aí eu queria que o senhor comentasse se tem algum link com a obra dele, se faz sentido ou não. Gilvan, sem dúvida, faz sentido, sim. Eu já disse aqui no resumo do Grande Sertão, né, que no Grande Sertão, o Grande Sertão tem vários temas, mas o tema central mesmo é a luta entre o bem e o mal, que é um tema metafísico, né? Há os personagens que estão do lado do bem, né? O Reobaldo é um deles, né? Mas, e há os que estão do lado do mal, seria o Hermógenes, é o mal puro, né? O Hermógenes e o Ricardão são o mal em estado puro. Mas o bem que está caracterizado como sendo predominante no Reobaldo, né? Não é exclusivo. O Reobaldo é contraditório, porque o Reobaldo faz um pacto com o demônio. E depois de fazer o pacto com o demônio, ele se torna muito maldoso. É graças a esse pacto com o demônio que ele consegue derrotar o Hermógenes, né? Só que todos aqueles que fazem um pacto com o demônio têm que pagar um preço, né? E esse preço, no caso do Grande Sertão, é a morte do Diadorim, que era o grande amor da vida dele, né? O Diadorim morre ao matar o Hermógenes na Batalha do Paredão, né, no final do conto. Então, há uma outra frase importante no Grande Sertão, em que ele diz assim que o homem humano, eu não me lembro da frase inteira, mas quando ele fala assim, é o homem humano, ele está querendo dizer que é o homem capaz do bem e do mal, capaz de praticar o bem e capaz de praticar a violência, né? Então, a natureza humana, ela é composta desses dois valores, né? Quer dizer, o indivíduo nunca é absolutamente mal nem absolutamente bom, né? Todos nós aqui, que estamos aqui, cometemos os nossos pecados, né? Aliás, na Igreja Católica, a instituição da confissão é o pressuposto de que todo mundo comete pecados, né? Então vai lá fazer a confissão para se livrar dos pecados, né? Agora, a interpretação que esse crítico fez, né, ela é uma interpretação que trabalha com um conceito que é religioso, que é o conceito da graça, né? Que eu não me lembro exatamente, olha, eu cheguei a estudar 2 anos no seminário, viu, mas eu não domino teologia assim tão profundamente, mas o que eu entendo, né, no sentido da graça, é que seria, na verdade, a essência da vida, né, que provém de Deus, ou da sua relação com Deus. É claro que é preciso acreditar nisso, né, mas então, aquilo que é importante na vida, né, deixa eu dizer de outra maneira, né, o fato de a gente estar vivo, né, de fazer com que o nosso corpo exista, né, é uma graça concedida por Deus, né? E agora, essa graça tem essa dualidade, né? A gente, quando vive, pratica o bem e pratica o mal, né? Então, existe essa contradição sempre presente na realidade. E isso aqui na verdade, né, é uma característica da universalidade do Grande Sertão e da obra do Guimarães, né?
assim, deixa eu aproveitar e fazer uma comparação, né, que me veio aqui à cabeça agora, né, porque eu adoro Machado de Assis, li toda a obra, né, li muitos ensaios sobre a compreensão da obra. O Machado de Assis é um escritor materialista. Ele era ateu, materialista, né? E ao contar as histórias dele, ele mostra os personagens da mesma maneira que o Guimarães, que é um escritor. A gente não pode chamar de religioso, porque ele não tinha nenhuma prática religiosa explícita. Ele não era católico nem protestante, mas ele acreditava na existência da vida depois da morte, acreditava de um Deus ideal, ele era um deísta, né? Ele escreve histórias que têm os mesmos componentes, né? Então, esses escritores que conseguem mostrar a realidade dessa maneira complexa como a realidade que são os grandes escritores. Então, voltando para a sua pergunta, é um crítico conservador, que utiliza um conceito religioso para analisar, mas ele corresponde mesmo àquilo que está na obra do Guimarães. O que me fez pensar, né, quando eu li o Desenredo, que era uma obra que eu não conhecia, essa relação dessa graça, né, esse favor imerecido, digamos assim, nas palavras de Santo Agostinho, me fez pensar no perdão do Jorge Joaquim, na relação dele com a amada, né? Uma vez que ele a perdoa, apesar de tudo, e a Carla tinha comentado que, no começo da live ela disse, essa era uma das características da personagem, ela vinha traindo desde o início da narrativa. E aí, quando o Jorge Joaquim ele faz uso dessas, vou usar uma linguagem mais atual, fake news, para redimir a história da amada, a gente percebe um pouco dessa noção de graça, né, de perdoar o pecado, né, de perdoar talvez de perdoar essa transgressão, né? E aí me parece um pouco essa ideia de favor imerecido. Agora, eu não conseguia, e o senhor esclareceu, eu não consegui estabelecer isso na obra inteira, né? Até porque eu não tenho uma carga de leitura que me dê essa condição. Mas no Desenredo, pelo menos a mim fez bastante sentido. Obrigado, professor. De nada. Você acrescentou aí um conceito agostiniano, que é importante, né, do favor imerecido, mas você vê que tem uma relação forte, né, com a teologia, né, com os conceitos religiosos, né? O professor, Sim. tem um aluno que tem uma pergunta, né, mas aproveitando que o senhor veio falando do Machado de Assis, né, que é um autor também que eles estudaram pra caramba, só acrescentar que eu li em algum lugar que o Guimarães nasceu no mesmo ano que o Machado morreu, né? Então, morre um gêmeo e nasce outro, professor? É isso? Como é que é? Morre um gênio. Olha, eu ouvi o Willy Bolle. Willy Bolle é um crítico alemão, escreveu um livro inteiro sobre o Grande Sertão. O Willy Bolle, ele diz assim que quando o Machado morreu, ele passou o bastão para o Guimarães, né? Porque morreu em 1908, né, o Machado, e o Guimarães nasceu em 1909, né? Então, que o Machado passou o bastão para o Guimarães, né? Fazendo, né, uma paródia da corrida de revezamento, né? De fato, foi. É uma metáfora muito, muito boa, corresponde à realidade. Bom, Rafael, tá por aí? Oi, tô aqui sim, cara. Eu não queria fazer nem justamente uma pergunta, mas acabou que se tornou uma pergunta. Essa dualidade entre o bem e o mal que você havia citado, eu fiz essa relação com o conto machadiano, que é a Igreja do Diabo, e eu queria perguntar se na obra de José João Guimarães, ele tem, como o Machado disse meio que no final, né, que os seres humanos eles são assim por serem assim. E como o professor Gilvan ele tinha falado, que é como se fosse concedida uma graça, sabe? E como se isso fosse todo um processo natural. Eu queria saber se na obra do José Guimarães,
isso também é algo natural ou é algo que é dado mediante a alguma outra coisa, sabe? Ou se é dado como um processo natural da, sei lá, da própria existência humana, sabe? A condição dos seres humanos agirem como eles agem, e esse bem e mal é um processo natural para o Guimarães Rosa também, ou não? Olha, tem um problema, viu, Rafael, que é o significado da palavra natural, né? A literatura e tudo aquilo que as pessoas fazem, né, que os homens fazem, né, se situam no plano que a gente chama de cultura, né? Eu estou lembrando uma oposição entre cultura e natureza, né? Cultura e natureza. Tudo que o homem faz parte da cultura. E a natureza é aquilo que existe independente da ação humana, né? E eu estou fazendo essa distinção para dizer que tudo que o homem faz, né, é construção do homem, né? Faz parte do que a gente chama de cultura, né? Portanto, é construído com o tempo, né? Não é natural, né? E agora, aquilo que o homem faz, né, que é o que ele faz na sua vida em sociedade, né, é sempre contraditório, né? Então, essa luta, o conceito de bem e de mal, né, que são conceitos éticos, né, e são conceitos filosóficos, né, eles estão presentes na caracterização do comportamento humano. Então, eu disse que é um componente importante no Grande Sertão Veredas, né? A história toda, né, é a história da luta do bem contra o mal, que termina com a vitória do bem, né, que é a derrota do Hermógenes, né, mas que não elimina a prática do mal. O mal está sempre presente, né? E essa luta tem a vitória do bem, mas ela tem um preço, né, que foi a morte do Diadorim, né? E a história é contada da perspectiva do Reobaldo, né? Então, uma grande perda para o Reobaldo, né? Ele derrota o mal na pessoa do Hermógenes, mas tem uma perda, tem um preço, né? Que é a perda do Diadorim, a morte do Diadorim. Mas então, a sua pergunta está vinculada à ideia de que seria próprio da natureza humana conviver com o bem e o mal dentro de si e na relação social. Sim, é da natureza humana, que é sempre uma realidade cultural, né? Não vamos imaginar que isso seja algo exterior, não. É o que existe dentro da cultura, isto é, dentro do homem e dentro das relações sociais que o homem mantém, né, com os outros indivíduos. O Rafael comentou aqui que lembrou da Igreja do Diabo, do Machado de Assis, né? Que foi uma obra que nós trabalhamos. Estão conseguindo me ouvir? Está me ouvindo? Estou ouvindo. E aí também, porque também é uma obra que trata dessa dualidade, né? Voltando para o conto Desenredo, a mesma coisa acontece com a personagem, a mulher, né? Ela tende a ser julgada como uma pessoa má, né? Por ter traído diversas vezes, mas é a mesma que proporciona felicidade ali pro protagonista, né? Que é o Jorge Joaquim. Então, de certa forma, né? Ao meu ver, essa dualidade está presente aí também nessa obra aí do Desenredo. Sem dúvida, viu, cara? Eu vou acrescentar uma coisa, está presente também no Jorge Joaquim, né? Porque o Jorge Joaquim, ele pratica o bem, mas ele pratica o bem mentindo. Sim. Isso, a mentira é uma prática do mal, né? Porque mentira significa enganar o outro, né? Não sei como é que está o tempo do professor, mas o professor tem aí alguns compromissos, então eu acho que vamos nos caminhar para o final. Eu vou responder mais uma pergunta. Eu tenho, de fato, responder mais uma pergunta. Felipe.
O microfone está desligado. Liga o microfone. Pronto. Agora estou ouvindo. Um prazer revê-lo, primeiramente. Muito obrigado. É um prazer ouvi-lo. A pergunta consiste no seguinte: por um acaso o senhor vê alguma ligação com a questão climática no texto do Guimarães Rosa? Obviamente, nós não podemos cometer um anacronismo e considerar que questões climáticas atuais com a mesma cabeça daquela época de outrora, mas é um fato que já existia seca, já existiam questões climáticas, como, por exemplo, no Grande Sertão Veredas. E, trazendo para uma questão mais atual, a questão climática, o aumento do nível do mar, o aumento da temperatura global, todas essas questões são uma nova realidade. As catástrofes naturais são um novo normal, atualmente. E, naturalmente, nós não somos um país cujas preparações e cultura foram feitas para poder sobreviver a esse tipo de catástrofe, de intempéries. Eu trago essa questão porque eu acredito que, em algum dado momento, o Enem trará como tema de redação essa questão climática. Então, fazendo uma alusão, uma vez que Guimarães Rosa é um tema recorrente em provas do Enem, e essa questão climática vigora muito atualmente, o senhor, por um acaso, vê alguma ligação, alguma preocupação do Guimarães Rosa em relação à questão climática? Ele poderia ser considerado, de certa forma, um pioneiro da parte ecológica na literatura brasileira? Qual a opinião do senhor em relação a isso? Olha, a sua última pergunta, né, se pode ser considerado um pioneiro? Não. Pioneiro, não. Agora, existe uma preocupação, sim. Eu estava procurando aqui, inclusive, uma frase que eu sublinhei da leitura do Grande Sertão, e tem uma parte narrativa em que o Reobaldo, ele, depois de ter atacado a fazenda do Hermógenes, ele vem voltando para o sul, através do território de Goiás, que também faz parte dos Gerais, né? E aí tem uma frase em que ele diz assim: e Goiás continuava tocando fogo nas suas matas. Continuava. O romance escrito em 56, hein? E, certamente, a memória que o Guimarães tinha é muito anterior a 56, né? Sim. Então, eu posso dizer que existe, sim, uma preocupação, né, e uma referência, né, às queimadas no texto do Grande Sertão, né? Agora, você me fez lembrar o seguinte: faz umas 3 semanas, 2 ou 3 semanas, em que o jornal Estadão, ele publicou 2 páginas inteiras com um artigo publicado pelo Monteiro Lobato no próprio Estadão, em 1910, fazendo um apelo para parar com as queimadas no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba se transformou numa região desértica, né? Primeiro porque queimaram uma parte da Mata Atlântica, né? E segundo porque praticaram uma agricultura que não tinha conhecimento científico, destruíram com a terra ficou desértica, né? Mas eu estou lembrando que, em 1910, o Monteiro Lobato já tinha publicado um texto fazendo um apelo para parar com as queimadas. Quer dizer, a prática de queimar as matas, portanto, de destruir a natureza, né, é uma prática antiga, né, histórica brasileira, porque eles começaram a queimar no século XVI, né, e continuaram queimando, quer dizer, esses fazendeiros que ocuparam o interior do país, né. Então, uma parte grande do território foi queimada inicialmente para se transformar em campos de agricultura ou então em pastos, né, para a criação do gado. Aí eu acho sempre importante lembrar: a população brasileira de bois e vacas
é maior do que a população brasileira de homens e mulheres. Tem mais boi e vaca no Brasil, tem uns 240 milhões, 250 milhões, uma coisa assim, né? Nós somos o maior rebanho do mundo. Só existem rebanhos equivalentes nos Estados Unidos, um pouco menores, né, e na Índia. Mas, então, a gente não pode chamar de pioneiro, mas a gente percebe que existem passagens em que ele mostra essa preocupação. Agora, ele era, desde criança, né, um curioso em relação às plantas e aos animais, né? E há pouco tempo saiu um livro publicado por uma bióloga da Universidade Federal de Minas Gerais, um livro de 300 páginas, fazendo um levantamento de todas as plantas que ele descreve no Grande Sertão. Só no Grande Sertão. Que tem um referencial importante no Grande Sertão, que eu não falei ainda disso, né? Que é o buriti. O buriti é um tipo de palmeira, né? E o buriti é o que identifica as veredas. O título do livro é Grande Sertão, veredas. Veredas seria a realidade pequena, microscópica, né? Em torno de um buriti sempre havia um pequeno lago. Quer dizer, os jagunços sabiam que onde tivesse buriti haveria água, né? Em Goiânia tem o Bosque dos Buritis, muito famoso esse local, já visitei. Então, faz jus a esse termo. Pois é. Então, o buriti, né, que é uma planta simbólica na obra do Guimarães. Ele fala do buriti o tempo todo, né? Sim. E aqui, olha, deixa eu aproveitar e falar o seguinte. Eu moro numa rua que tem uma escola que tem 4 buritis. Tem 2 bem no fundo do terreno e 2 na frente. Imensos, né? E a escola se chama Baobá. O baobá é a árvore símbolo da África, né? Que é uma árvore completamente diferente. Né? Uma árvore de um tronco grosso, né? Que tem um corpo grande, assim, sólido. O buriti é esguio, né? Esguio, pode ser mais alto ou mais baixo, mas é uma palmeira, né? Tem um tronco limpo e lá em cima, né, as palmas, né? Bom, olha, eu acho que agora a gente precisa parar, mas eu vou dizer que eu estou feliz da vida por ter feito esta live e estou disposto a outras desde que você me convide, Carla, para falar de literatura sempre, que é aquilo que eu conheço, né? Eu queria agradecer, professor, ter tirado um tempinho para conversar com a gente sobre Guimarães. Foi uma discussão muito valiosa, né? Acredito que para a gente, para os alunos também, que estão prestes aí a prestar vestibular, né? Nós estamos aqui com os alunos do 3º ano, que estão se despedindo do ensino médio, e com os alunos do 2º ano, que estão aí ainda no processo, mas muito obrigada por ter se disponibilizado para conversar com a gente, e com certeza eu vou convidar se houver outra oportunidade como essa. Obrigada, e obrigada aos alunos também por ter participado numa segunda-feira, feriado, né? Vocês estão aqui ouvindo uma conversa sobre Guimarães Rosa, e isso nos deixa, nós, enquanto professores, muito felizes, né? Por saber que vocês têm interesse, né, em participar de assuntos como esse. Muito obrigada. Alguém tem algum comentário final? Tem um comentário que uma moça pôs aqui sobre o baobá. Não quer colocar outra vez? Deixa eu ver. Muito rápido. Ela pôs... É a Mirelle. Ela escreveu: essa árvore baobá tem uma lenda, e dizem que ela está de cabeça para baixo porque os deuses castigaram. Porque os deuses a castigaram. Uhum. A Mirelle é do 2º ano do ensino médio. Uhum. Eu não conhecia essa lenda, particularmente. Eu também não. Mas obrigada, Mirelle, por compartilhar. Então é isso, professor, muito, muito obrigada por participar com a gente. Eu vou parar aqui a gravação, tá?
E eu vou, depois disponibilizo o link do Drive com a gravação para quem não pôde assistir. Tá bom. Obrigada, viu? Eu agradeço muito também você ter me convidado e ter podido falar para os seus alunos. Né? Obrigada, professora. Eles estão comentando aqui que foi incrível. Estão mandando coraçõezinhos aqui. Que bom.